Sejam bem-vindos ao canal Rotinas de Contabilidade. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como resolver um DBE de alteração de capital social indeferido pela Receita Federal pelos seguintes motivos. O primeiro motivo, o valor do capital social difere do valor do capital social da empresa. E segundo motivos, que os sócios são inexistentes no QSA da base de dados do CNPJ, mesmo selecionando o evento 247 do capital social e fazendo a divisão correta do capital social entre os sócios, o DBE foi indeferido. Então, como fazer o preenchimento desse DBE para que a Receita Federal libere a sua solicitação? Eu vou clicar em Já possuo pessoa jurídica, vou fazer todo o caminho, porque eu vou precisar fazer um DBE para a Receita Federal, certo? Então, vou clicar em Já possuo pessoa jurídica, vou clicar em Alteração Cadastral, vou clicar em Alterar dados da pessoa jurídica e quando eu retornar, já estarei na página do Coletor Nacional para mostrar a vocês como vocês irão fazer o preenchimento. Mas vocês vão seguir o passo a passo, conforme uma solicitação de DBE, tá certo? Então, vou clicar aqui e já vou abrir na página do Coletor Nacional. Já na página do Coletor Nacional, vocês irão anotar o número do protocolo, porque vocês irão utilizar esse número para fazer o acompanhamento da sua solicitação, certo? Então, após vocês anotarem o número do seu protocolo, porque você não tem como recuperar esse número assim que você faz a sua solicitação, aí então você vai clicar aqui em Eventos. Após anotar o número, você vai clicar em Eventos para poder fazer o preenchimento da sua solicitação para liberar o seu DBE de alteração de capital social. Você clica em Eventos. Pelo motivo da Receita Federal ela não ter informações atualizadas referente à sua empresa, né, a empresa que você está solicitando alteração, ela acaba indeferindo o DBE por esses motivos. O primeiro motivo, que o capital social difere do valor do capital social da empresa. E o segundo, que os sócios são inexistentes no QSA da base de dados do CNPJ. Então, por ela não ter informações atualizadas da sua empresa, ela acaba fazendo o indeferimento do DBE. E como é que você vai fazer para poder resolver essa questão? Você vai selecionar, né, as alterações que você deseja fazer de acordo com o último ato que foi arquivado da sua empresa, certo? Então, o que você está querendo fazer é uma alteração de capital social, só que a Receita Federal indeferiu por esses motivos. Então, nesse primeiro momento, você vai esquecer essa alteração de capital social que você está querendo fazer e vai fazer um DBE de informações para a Receita Federal, certo? Então, você vai ter que pegar o seu último ato que foi arquivado na Junta Comercial do Estado e fazer um DBE de informações desse ato para a Receita Federal, para após o deferimento desse ato na Receita Federal, você solicitar a alteração de capital social. Enquanto você não fizer esse DBE de informações, você não vai conseguir fazer um DBE de alteração, seja de qualquer evento. Como agora vocês estão cientes de que você vai precisar prestar informações do seu último ato que foi arquivado na Junta Comercial para a Receita Federal, então pegue o último ato arquivado da empresa e vamos fazer o preenchimento aqui no sistema. Você vai, né, selecionar as alterações desejadas, você vai ter que clicar em dados cadastrais e também selecionar quadro de sócios e administradores para poder fazer a informação do capital social, né, da divisão desse capital social entre os sócios para a Receita Federal, certo? Então, vou selecionar aqui dados cadastrais, selecionei também quadro de sócios e administradores, para poder fazer essa divisão do capital social entre os sócios. Se você estivesse perguntando aí, mas minha empresa ela é bem velha, já deveria ter essas informações na Receita Federal. Pronto, pelo motivo também dela ser bem velha, certo? Que você precisa fazer essas informações de atualização para a Receita Federal, do último ato que foi arquivado na Junta Comercial do Estado, ok? Então, mesmo com a sua empresa bem velha, pegue os dados dela de acordo com o último ato arquivado
e vamos atualizar essas informações para a Receita, certo? Então, você vai selecionar nesse campo de eventos, você vai selecionar o evento de alteração de capital social, porque é a única informação que está desatualizada na Receita Federal. Então, você vai selecionar o evento 247, que é o evento de alteração de capital social, para poder prestar essas informações de acordo com o último ato arquivado para a Receita Federal. Após selecionar o evento, eu vou clicar aqui em identificação. Quando vocês clicarem em identificação, vai aparecer a pergunta: seu ato constitutivo alterador já foi registrado no respectivo órgão de registro? Vocês irão colocar que sim, porque estamos utilizando o nosso último ato arquivado para poder fazer o preenchimento dessas informações. Então, seu ato já foi registrado no órgão de registro, certo? Então, você vai clicar aqui em sim. No campo de capital social, você vai colocar o valor do capital social de acordo com o último ato arquivado na junta comercial. Vamos supor que vocês querem alterar o capital social da sua empresa para 60 mil. Por esse motivo, a Receita Federal indeferiu e você não conseguiu dar continuidade à sua solicitação. Então, no último ato arquivado na junta comercial, o seu capital social está constando 30 mil reais. Então, é o valor que vocês irão colocar aqui. 30 mil reais, que é o valor do capital social que consta no último ato arquivado na junta comercial, certo? Então, coloque aí o valor do capital social de acordo com o último ato arquivado na junta comercial. Após fazer a informação do capital social, você vai clicar em datas dos eventos. A data do evento que você irá colocar nesse campo de informações é a data do registro do ato arquivado na junta comercial, ok? Então, você vai verificar na parte de registro, no selo da junta comercial, e vai verificar qual foi a data do registro desse ato que você está utilizando para prestar essas informações para a Receita Federal. Então, essa data de registro você vai colocar nesse campo de data do evento. Vou selecionar o campo representante preposto, vou clicar em representante e vou cadastrar os dados do responsável pelo CNPJ da empresa na Receita Federal. Caso vocês não saibam quem é o responsável pela empresa na Receita Federal, tem vídeo no canal com passo a passo para você descobrir quem é o responsável pelo CNPJ na Receita Federal, certo? Então, vou clicar aqui em representante e colocar os dados do responsável pela empresa na Receita Federal. Então, vou colocar aqui os dados e seguir para quadro de sócios. No campo de QSA, que é o quadro de sócios e administradores, vocês irão fazer a entrada de todos os sócios de acordo com o último ato arquivado, certo? Então, vocês vão informar a entrada desses sócios, porque a Receita está informando que os sócios são inexistentes no QSA, certo? Então, na base de dados da Receita Federal, esses sócios que constam no último ato arquivado na Receita Federal, eles não constam, certo? Então, você vai fazer a entrada desses sócios. Então, vai clicar em novo, vai clicar aqui em natureza do evento. Essa natureza do evento, você vai selecionar entrada de sócio para poder informar esse sócio para a Receita Federal. Vai colocar a data que ocorreu essa entrada do sócio. Então, você vai colocar aqui a data do registro na junta comercial. Essa data de registro você encontra no selo do documento registrado na junta comercial. Então, no ato arquivado, você vai procurar o selo da junta comercial, onde tem escrito data de registro. É essa data que vocês irão colocar nessa data do evento, que foi a data de entrada do sócio na empresa, certo? E depois vocês vão colocar aqui o nome, CPF, a qualificação do sócio. Tem que ser a mesma qualificação que consta no último ato arquivado. Se no último ato arquivado
ele era o sócio administrador, você tem que colocar como sócio administrador, selecionar a qualificação de sócio administrador. Se ele era somente sócio, você vai colocar a qualificação dele somente sócio. Vai colocar também o valor da participação do capital social dele. No último ato arquivado da empresa, o capital social era 30 mil. Então, se o capital social era 30 mil, você vai observar também qual era o valor do capital social de participação desse sócio que você está cadastrando. E vai colocar o valor do capital dele de acordo com esse último ato arquivado na junta comercial. Então, você vai colocar aqui a participação no capital social desse sócio que você está fazendo o cadastro, certo? E você vai fazer isso para todos os sócios que constavam no último ato arquivado na junta comercial do estado, certo? Inclusive, as suas qualificações têm que estar de acordo com o último ato arquivado. Após vocês colocar as informações da entrada do sócio, da qualificação, do capital social, completar todas as informações, vai aparecer também para vocês preencherem a parte de endereço do sócio. Ok? Então, vocês vão clicar para poder preencher as informações de endereço do sócio. Vai retornar para o quadro de sócios e administradores, para o campo de QSA, para prestar essas informações para todos os sócios que constam na empresa. Certo? Lembrando que a data do evento, você vai colocar a data do registro na junta comercial do estado. Após fazer o cadastro do sócio, você vai clicar em endereço do sócio administrador. Lembrando que a natureza do evento é entrada de sócios, certo? Para poder prestar essas informações para a Receita Federal. Então, vou clicar aqui em endereço do sócio administrador. Vou preencher todos os campos de endereço e vou preencher também o telefone e e-mail, que é o correio eletrônico, que são obrigatórios. Após fazer o preenchimento, eu vou clicar para ir para a lista de QSA e você vai prestar essa informação para todos os sócios que estão constando na empresa no último ato arquivado, certo? Então, você vai clicar em novo e fazer o preenchimento de todos os sócios. Lembrando que essa informação que estamos utilizando já é a informação do contrato consolidado, certo? Então, o capital social no contrato consolidado e os sócios da empresa no contrato consolidado. Certo? Então, se houve alguma alteração do capital social da empresa, nesse ato arquivado que estamos utilizando, você não vai utilizar o valor do capital social na parte de alteração. Vocês vão utilizar todas as informações já do contrato consolidado, certo? De acordo com o último ato cadastrado na junta comercial do estado. Após fazer essas informações de quadro de sócios e administradores, vocês irão clicar em verificar pendências. Se ficou qualquer dúvida, pode me chamar nos comentários, tá? Que eu estou aqui para poder estar orientando vocês, certo? Então, vocês irão clicar em verificar pendências para depois finalizar o seu preenchimento. Não havendo pendências, vocês irão clicar em finalizar preenchimento. E após isso, clicar em transmitir solicitação, certo? Então, depois que vocês transmitirem a solicitação de vocês, vocês irão acompanhar esse DBE. Após o DBE ser deferido, aí vocês podem solicitar a alteração do capital social da empresa, certo? Mas somente após esse DBE de informações para a Receita Federal ser deferido. Ok? Então, depois do DBE ser deferido, vocês podem estar solicitando essa alteração do capital social. Se o DBE for deferido de forma automática, vocês já podem fazer a sua solicitação de alteração do capital social. Se o DBE sair para imprimir protocolo de transmissão, você vai precisar abrir processo digital. E vocês só vão poder fazer a solicitação da alteração do capital social da empresa após todo o processo de informações para a Receita Federal tiver finalizado, certo? Então, assim que todo o processo estiver finalizado, você solicita a alteração do capital social. Enquanto isso, você só vai acompanhar, certo? Se precisar de vídeo,
para poder abrir processo digital, tem vídeo no canal com passo a passo mostrando como fazer para poder abrir um processo digital. Tem vídeo também para você fazer o acompanhamento da solicitação do DBE, certo? Então, qualquer dúvidas, pode chegar nos comentários, pode estar me chamando que eu estou aqui para poder te orientar. Mas não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like no vídeo. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.